Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Neon na TV. Hoje eu tenho aqui comigo uma convidada muito especial, que é a doutora Blanca Mendes, advogada responsável pela Mendes Advocacia, que é um escritório especializado na área de condomínios, que já atua há mais de 12 anos só nessa área, conta com 10 advogados. E vamos falar aqui de um tema que tem surtido muitas dúvidas, existem muitos comentários, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora Blanca, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui agradeço. Presente conosco. Agradeço mesmo, é um prazer. Vamos lá então. Doutora, a Constituição Federal, no artigo 5º, né, ela já garante a inviolabilidade da intimidade, né? A gente já tem isso previsto na Constituição e existem outras leis. E agora a gente tem a LGPD. Enfim, o que é a LGPD, né? A gente fez uma live outro dia e eu brinquei, né? É de comer, é de beber ou de passar no cabelo, né? O que é LGPD? Pois é, Fábio, assim, tem muitas dúvidas e eu confesso que para mim ainda é um território novo, a gente tem estudado, eu já fiz alguns cursos e estou tentando trazer a LGPD para o condomínio, para a gente aplicar em condomínio. Mas, em linhas gerais, a LGPD, ela vem para proteger, né, a privacidade, a intimidade de todos nós de uma forma mais técnica. Então, o que eu tenho dito para os meus clientes que estão desesperados, aí, preocupados, eu quero aplicar a LGPD, eu tenho dito o seguinte, calma, que você, de uma certa forma, você já aplica. Porque toda essa proteção de dados e de intimidade, dos nossos dados mesmo, ela já estava prevista no Marco Civil da Internet, no Código de Defesa do Consumidor, no próprio Código Civil. Então, a gente já tinha várias previsões esparsas de que esses dados não podiam ser utilizados de forma a me prejudicar ou ser divulgados de forma sem a minha autorização e tal. Só que o que acontecia antes dessa lei é que se eu me sentisse prejudicada, eu poderia entrar com uma ação e pedir que o juiz verificasse qual foi o tamanho do meu prejuízo, né, quem que causou esse prejuízo, então, para poder me dar aí uma sentença de danos morais, vamos pensar assim. Agora com a Lei de Proteção de Dados, ela meio que unificou tudo isso, ela trouxe tudo para um lugar só e ela criou a Agência Nacional, né, que vai fiscalizar a aplicação dessa lei. Então, é como se nós tivéssemos uma ANS, nós tivéssemos um PROCON para os dados, né? Certo. Então, ela vai fiscalizar, ela vai aplicar as sanções, né? E essa aplicabilidade, os condomínios estão sujeitos a essa aplicabilidade dessa lei? O condomínio é uma personalidade jurídica, né? Eu fazer essa pergunta, porque sempre entram nesses questionamentos, né? Como que a senhora explica isso para nós? Então, no começo, eu li vários juristas que trabalham nessa área de direito tecnológico, né, digital, que eles falam, e bastantes deles falaram, olha, não vai aplicar, condomínio é ente despersonalizado. E com o passar do tempo, as discussões dos juristas vão se ampliando, né? E o que eu tenho lido bastante agora é que vai aplicar sim. Primeiro, porque o condomínio ele trata dados, né? E segundo, que tem inúmeras jurisprudências já do STJ que trata condomínio como pessoa jurídica para fins de recolhimento de tributos. Então, eu não vejo o porquê que essa lei não vai ser aplicada a condomínio. Ente despersonalizado. Até a página 2. A gente tem visto que não é o tempo todo, né? Então, como ele trata dados, eu acredito que a lei tenha sim que ser aplicada aos condomínios também. O que são esses dados em se tratando de condomínios? Né? Como que se classificam esses dados? Como que a gente pode entender isso para condomínios? A lei, ela traz os dados classificados em três classificações para os dados. Então, assim, o que são dados? Dados são quaisquer coisa que você pode usar para identificar uma pessoa, né?
Então, o RG, o CPF, até a religião, inúmeras coisas, endereço, que você pode identificar uma pessoa. A lei classifica os dados em 3 coisas. Então, primeiro são os dados, que são os dados pessoais, né? Que aí é um dado mais público. Então, o CPF, o RG é um dado pessoal, mas ele é um dado público, né? Então, aí a segunda classificação são os dados sensíveis, que aí já entra na parte de biometria e direito de imagem e tal, que, em tese, se vazar esse tipo de dado, o seu prejuízo é maior. Então, por exemplo, uma situação de doença, né? Eu falo para os condomínios que fazem esse controle, por exemplo, para as piscinas e tal, a pessoa tem HIV positivo e um dado desse vaza, com certeza o prejuízo dela vai ser muito maior do que se você falar que vazou um CPF, um RG, um telefone até. E aí o terceiro dado que a lei classifica são os anonimizados, que eles chamam, que é mais para grupos, por exemplo, para pesquisas, né? Você não distribui mais o grupo em si, né? E aí o que é interessante é que, assim, as sanções previstas na lei, elas são maiores de acordo com esse tipo de dado que vazar. Então, se vazar um dado sensível, a sanção vai ser maior. Perfeito. E quais são as principais adaptações que os condomínios precisam fazer nesse momento? E com relação a essas sanções, isso já está acontecendo? Essas sanções já começam desde já? Há um prazo para uma adaptação? Como que funciona? Então, é importante essa pergunta. A lei, ela entrou em vigor agora em agosto, né, de 2020, porém, por conta da pandemia, o presidente ele prorrogou o vacatio legis aí que a gente fala, né, que é de comer, de beber, que é, na verdade, assim, as sanções só poderão ser aplicadas a partir de agosto de 2021. Então, a lei já está valendo, você já tem que aplicá-la, porém, com uma certa margem aí de cometer, entre aspas, algum erro, né, de adaptação nesse período. Você tem um período de adaptação, porque as sanções só vão ser aplicadas a partir de agosto de 2021. Aí você perguntou para os condomínios, né? Como que a gente pode aplicar essa... Então, estamos estudando, né? Qual é a minha sugestão para os condomínios? Eu falei até para você na live. Criar protocolos de aplicabilidade da lei por setor, né? Então, assim, eu tenho uma portaria. Aquela portaria vai trabalhar com quais tipos de dados? Nome, CPF, RG, foto. Por que eu preciso do nome? Por que eu preciso do RG? Por que eu preciso da foto? O usuário que vai fornecer esses dados, ele pode te perguntar por que você precisa daquilo e você tem que ter uma boa governança, treinar os seus funcionários para ele poder saber responder essa pergunta. Eu não posso exigir mais dados do que eu realmente preciso. Então, eu preciso um controle de entrada e saída. Eu não preciso perguntar para ele, por exemplo, a data de nascimento dele, sei lá, né? Então, assim, usar o mínimo de dados possíveis e montar esses protocolos de aplicabilidade por setor, treinando a equipe por setor. Então, vai ser portaria, vai ser a parte das piscinas, os visitantes do salão de festas. Então, porque a lei é muito clara em relação à boa governança. Então, o que eu achei muito interessante, eu tenho enfatizado em todas as oportunidades. Se você consegue passar um bom treinamento para a sua equipe, você consegue montar um protocolo e sempre reciclando a aplicação daquele protocolo, porque vai mudando os funcionários e tal. Se você consegue, se você tem como comprovar isso, se você sofre uma fiscalização, a sua sanção vai ser menor. Pelo menos a princípio, né? Estamos ainda olhando a lei seca. Esse era um ponto, né, que eu até ia questionar aqui. Há alguma necessidade nesse momento de que os condomínios façam treinamentos para os seus funcionários, para que eles se adaptem a isso? Há alguma necessidade de mudar o contrato, né, o contrato entre condomínio e os seus empregados? Essa relação trabalhista precisa ser mudada de alguma maneira? Há necessidade de novas formalizações? Como que vai funcionar isso?
Então, eu acho que nós temos sim que aproveitar esse período entre agosto, já passou, né, de 2020 até agosto de 2021, para começar a implantar sim a LGPD nos nossos condomínios. Então, inclusive, né, o pessoal que é cliente da Neon vai receber o nosso material até o final do ano. Eu prometo que eu vou liberar esse material, estou trabalhando nele, explicando como aplicar a LGPD no condomínio. Então, eu acho que a gente já tem que aproveitar esse prazo para fazer, sim, o treinamento dos funcionários. Até a gente podia pensar num curso de treinamento. Sim. Né? Agora pensei nisso. Que já está no forno, já está no forno. Ah, então tá bom. Em relação ao mudar o contrato de trabalho, não vejo a necessidade de você fazer nenhum adendo. Como eu disse, a lei ela existe e ela tem que ser aplicada. E não precisa constar no contrato de trabalho para você aplicá-la, né? Então, o funcionário ele é obrigado a fornecer dados mínimos para fazer o registro dele em carteira, e a lei exclui a necessidade de você autorizar Você não pode se negar a fornecer esses dados porque é obrigatório para fazer o registro. Então, a lei exclui essa necessidade de autorização para dados básicos, desde que você peça o mínimo necessário para fazer o registro. E não precisa fazer nenhuma alteração no contrato de trabalho, não. Perfeito. E em relação ao contrato condomínio administradora, né? Há muitos síndicos questionando, né? Precisa mudar, a Neon precisa garantir, ou a administradora precisa garantir dentro do seu contrato essa privacidade. Há necessidade de realização de termos aditivos nesse momento, de mudar esses contratos? Não também da mesma forma que a lei prevê para os trabalhadores, prevê para as administradoras que tratarão esses dados, né? Então, assim, o condomínio, ele recebe os dados, mas quem trata os dados efetivamente é a administradora, né? Excluindo a parte de portaria para controle de acesso. Então, assim, o que o condomínio pode exigir da sua administradora é esse protocolo de aplicabilidade da lei da administradora. Então, assim, o que você está fazendo com os meus dados? Aonde ele está armazenado? Quais dados você está pedindo? Como você exclui esses dados quando você não vai usar mais? Então, essa boa governança que eu falo para os condomínios também tem que existir na sua administradora, né? E ela tem que ter um banco de dados que garante a segurança desses dados, né? E o condômino, ele tem o direito, a partir da lei, de checar os dados. Então, isso é muito importante e eu sei que a Neon tem. Eu consigo entrar no meu cadastro e verificar o que você tem de informação minha lá. Isso é importante também a administradora ter, o acesso do condômino aos seus dados. Ótimo. Doutora, daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu quero saber na prática. O condomínio pode exigir lista de convidados com dados pessoais, o condomínio pode tirar foto na entrada, ele pode exigir o cadastro dos prestadores de serviços, de empregada domésticas, de pedreiros, né? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá? Você responde isso para nós voltamos já já. E aí, pessoal, a gente está indo aqui levar as doações de vocês. Agradecer, né? A gente encheu 3 carros com doação aqui. O Arthur tá comigo, ó. Estamos
Estamos indo aqui, ó, direto pro lugar que sofreu o incêndio. Vou mostrar um pouquinho aí pra vocês. Um pouquinho difícil, porque choveu esses últimos dias, então o caminho tá um pouquinho difícil. Mas eu já mando notícias aí, tá bom? Chegando lá. Falou. Valeu, viu? Beijo. Change what's been and gone, 'cause all of the stars have faded away. Just try not to worry, you'll see them someday. Take what you need and be on your way, and stop crying your heart out. Olá pessoal, estamos de volta. Vocês acabaram de ver aí o nosso vídeo da campanha Natal Solidário da Neon. Eu quero convidá-lo a doar, participe conosco, é muito importante a sua doação, né? Eu tenho dito que que nós devemos aquecer essa ideia dentro de nós, abraçar essa ideia, externar com a nossa atitude. Tenha certeza que a sua doação será revertida em muita felicidade, muita alegria, em mesa posta, em dignidade na vida daquelas pessoas que nós poderemos atender. Então, doe e faça a sua contribuição. Doutora, voltando aqui então, eu tinha deixado aí no bloco anterior a seguinte pergunta. Na prática, pode o condomínio exigir a lista dos convidados, né, para as festas com dados pessoais, embora nesse momento isso ainda não esteja acontecendo, né, mas acreditamos que deva voltar aí em breve. Pode ser tiradas fotos dos visitantes, exigir a apresentação de documentos pessoais, né, pensou que a sua vida ia ficar fácil, aqui hoje não vai, né, pode ser exigido o cadastro de prestadores de serviço, então de empregados, de pessoas que vão fazer serviços, pedreiros, enfim. O que pode na prática o condomínio fazer? Então, o que é importante as pessoas terem em mente é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio para impedir o compartilhamento de dados, ela veio para regulamentar. Então, o que eu tenho ouvido muito é assim, eu não vou fornecer o meu CPF. Por que você não vai fornecer o seu CPF? Você é obrigado a fornecer o CPF. Eu preciso do seu CPF, por exemplo, para emitir o boleto da administradora. Então, assim, as pessoas estão confundindo muito. O que não pode, por exemplo, eu posso pegar os dados do visitante para minha festa, que se Deus quiser, logo, logo teremos muitas festas, que eu sou festeira? Pode. Pode, por quê? Aí você tem que dar justificativa, sempre tem que ter essa questão, né? Por que eu preciso do nome do CPF, ou do RG, geralmente? Porque eu vou fazer um controle de segurança da minha portaria. Então, a partir do momento que você justifica o motivo e você cuida para aqueles dados serem usados exatamente para o controle da segurança da festa. O problema é esse dado vazar. Entendeu? Aí você pode exigir sim, não tem problema nenhum. E o usuário, na verdade, o proprietário desses dados, o que ele pode exigir de você? Exatamente isso. Por quê que ele está te pedindo isso? Aonde vai ser armazenado? E que de forma ele vai ser descartado. Ponto. Então, se a gente puder revisar aí, eu não lembro, era festa... Para as festas, para entrada de visitantes, de prestadores de serviços, né? Sim. Condomínios que exigem lá o cadastro das empregadas domésticas, ou se vai ocorrer uma obra, quem são essas pessoas que estarão lá, isso é permitido. Toda essa lista que você está me dizendo é preocupado com a segurança do prédio. E pode sim, e o condômino, o visitante que disser não vou passar, ele não vai entrar. Isso não mudou. O que mudou? Foto, por exemplo, foto. Foto é dado sensível. Então, a gente tem que tomar mais cuidado com foto. Eu vou tirar foto? Eu posso tirar foto? Edifícios comerciais tiram muita foto da entrada. Pode, você pode. Por quê? Eu vou justificar que eu tenho que comparar com o RG, com a segurança, sei lá. Ok.
aonde eu vou colocar isso e essa foto tem que ficar só ali. É isso. A lei veio para aplicar sanções sobre as pessoas que não cuidavam muito bem desses dados. Então, como eu disse no início da nossa conversa, calma, porque muitas coisas você já está fazendo. Todos somos responsáveis, a gente não sai aí publicando os dados das pessoas. Sim, o que acontece, isso é mais não tanto para a realidade dos condomínios, é usar esses dados para conseguir ganhar dinheiro de alguma forma, e aí sem a autorização do proprietário dos dados. Mas mantendo naquele limite só básico, de dados básicos, e usar só para o que eu preciso, numa situação de segurança que não vai vazar, não tem problema nenhum. Ótimo. Acho que tá bem entendido que pode. Agora, como comprovar que esses dados foram obtidos com consentimento, por exemplo, dos convidados que vão participar de uma festa? Precisa preencher um formulário? Se sim, isso deve ser guardado, e guardado por quanto tempo? Ou isso tem que ser destruído? O que se deve fazer? Então, a Agência Nacional aí de Proteção de Dados ainda está sendo formada. E ela vai emitir normas setorizadas. Então, de acordo com o setor, a forma que aquele setor trata dados, ela vai emitir as normas de aplicabilidade. Então, isso a gente ainda está engatinhando, tem que ter um pouquinho de paciência. Né? Alguns dados, a lei não prevê a necessidade de autorizar, como é que você falou? Toda hora eu esqueço essa palavra. Consentimento? Consentimento. A lei exclui alguns dados da necessidade de consentimento. Por exemplo, se eu sou obrigado a obter esse dado para executar a minha função, para prestar o meu serviço, que é, por exemplo, a questão do CPF, que a administradora precisa para emitir o boleto, eu sou obrigada a fornecer aquele dado e a administradora não é obrigada a ter esse consentimento de alguma forma física, arquivada, seja assinatura, um formulário e tal. Entendeu? Uhum. Agora, em relação às portarias de condomínio para visitantes, honestamente, eu ainda não sei como vai funcionar, né? Mas eu acredito que vai funcionar dessa forma. Se o condomínio tem aquele protocolo de segurança, ou ela consente e fornece, ou ela abre mão da festa. Porque o condomínio não vai abrir mão da segurança dele. Entendeu? Certo. Os condomínios que possuem os seus funcionários próprios, né? Nós comentamos aqui que serão feitos treinamentos e tudo mais. Uhum. No caso de funcionários terceirizados, de que maneira deve o condomínio agir? O que o condomínio deve, nesse momento, cobrar dessas empresas? Há algum regulamento específico? Há algo já determinado? Ou isso ainda não está claro, né? Ou não está determinado? Uhum. A lei nasceu agora, né? Então, ainda as coisas estão sendo criadas. Ou, especificamente, ainda não tem nada. Ela está crua lá. Ainda, como eu disse, a agência ainda vai fazer essas normas que a gente vai aplicar e vai ficar mais fácil. Porém, eu entendo o seguinte, se o condomínio ele tem uma empresa terceirizada na portaria dele, ele tem que exigir dessa empresa terceirizada esse protocolo. Então, sai da responsabilidade do síndico se preocupar no treinamento dos funcionários dele e passa para a terceirizada. E ele vai exigir dessa empresa que esses funcionários tenham esse treinamento, que esses funcionários saibam o que fazer com os dados que eles vão tratar. E até muitas empresas fornecem equipamento, né, computador, arquivos de cadastro e tal. E a empresa vai ter que prestar conta para o síndico de aonde está indo esses dados, qual é a segurança, quem acessa, como eles são descartados. Então, aí passa a responsabilidade para a empresa de terceirização, assim como a administradora tem que prestar essas contas para o síndico também em relação aos dados que ela trata. Mais ou menos o mesmo raciocínio. Certo. Eu lembro que na nossa live nós falamos sobre o oficial de proteção de dados, né? Eu acho que aqui no Brasil tem o DPO, uhum. Ou se vai ser utilizado um outro nome aqui no Brasil. Aqui na lei ficou operador, encarregado e o DPO, aí, que eu esqueci em português. O oficial de proteção de dados, né? Tá, É. Esse oficial de proteção de dados da administradora, ele é suficiente para resguardar o condomínio dessas exigências da LGPD?
Então, assim, na verdade, essa pessoa vai ser a pessoa que vai tratar direto com a agência. Então, o encarregado, né? Então, por exemplo, a administradora recebeu uma denúncia de vazamento de dados. E aí, esse encarregado é que vai conversar direto com a agência para passar como estão sendo tratados, de que forma aquilo vazou. Inclusive, a lei prevê que se vazar, independente de denúncia, você tem que avisar a agência para evitar qualquer tipo de prejuízo ou que o prejuízo seja maior, para tentar minimizar os prejuízos. Então, esse encarregado serve para isso, ele serve para tratar direto com a agência e mostrar como que aquilo está sendo aplicado, é para isso que serve. Inclusive, é uma profissão que parece que está sendo criada junto Sim. com a lei. Eu já vi que tem alguns cursos, muito legal, porque são coisas novas que vão criando novas possibilidades no mercado, né? Exato. Doutora, você mencionou aí sobre a informação do CPF nos boletos, que é uma necessidade, né? E esse é um questionamento frequente que existe hoje. Agora, quando nós falamos de atualização cadastral de condôminos, né? Às vezes, aquelas situações em que o condomínio refaz toda a sua atualização cadastral porque houve mudança. Isso não é uma necessidade quando a gente fala dos condomínios da Neon, porque os condomínios da Neon, né, em todas as entradas, nós já fazemos essa atualização cadastral dentro da nossa administradora. Daí a importância de você conhecer, e eu tenho falado isso bastante aqui, tudo aquilo que a sua administradora pode oferecer. Então, quando nós falamos de condomínios administrados pela Neon Condomínios, os nossos funcionários estão preparados para atualizar, deixar esse cadastro pronto. E o que é interessante, o síndico já tem essa informação online, o nosso sistema atualiza online, o síndico, na hora que faz o acesso dele, com o acesso de síndico, já tem essa informação. Eu acho importante deixar isso claro aqui, né? Agora, quando nós formos falar dessa atualização cadastral, pode o condomínio pedir todos esses dados? Então, assim, olha, eu quero saber quantas pessoas moram dentro da sua unidade, né? Quais são os seus filhos menores, quem que frequenta essa unidade, o condomínio pode fazer isso? Dentro de uma justificativa, né? Então, como eu disse, não é que a gente não pode mais compartilhar dados, a gente tem que saber por que a gente está compartilhando aquele dado. A lei, inclusive, protege os dados físicos. Então, aquele condomínio que ele está acostumado a trabalhar com a fichinha de cadastro dentro de um papelzinho, lá numa pastinha, também está protegido pela lei esse cadastro, né? E tem que tomar cuidado para não ter vazamento. Eu posso saber quantos moradores tem na unidade? Para que eu preciso desse dado? Ah, eu preciso porque só pode morador frequentar a piscina. Ok, então você tem uma justificativa de aplicação do seu regulamento interno. Então, usando sempre esse raciocínio, a gente nunca vai errar. Ah, eu preciso saber a idade das crianças, para quê? Ah, o meu regulamento interno prevê que até 12 anos a criança não pode andar sozinha na área comum. Ok, então você tem uma justificativa. E por aí vai, né? Então, tem que fazer um sentido para a vida do condomínio, para aquele momento, para garantir segurança. Isso. Né? Eu acho que eu acho que principalmente, né, o porquê, a motivação para você pedir aqueles dados e como ele vai ser guardado, a segurança de guardá-lo e que de forma ele vai ser descartado. Para não ocorrer vazamento, inclusive no descarte. O papelzinho que você rasga assim, ó, rasga menorzinho. Entendeu? Põe fogo. Mas assim, basicamente, se a gente se preocupar com esses 3 pontos, a gente não vai errar a aplicação da LGPD. Ótimo. Doutora, quero te agradecer. Já acabou? Já acabou. Já estamos no final. Queria que você deixasse aqui as suas considerações finais, né? E fica aqui mais uma vez o meu muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, ter feito de tudo para chegar aqui hoje, que foi uma aventura. Muito obrigado. Nada, imagina. Eu quero agradecer ao pessoal da Neon por me convidar mais uma vez, né, para estar aqui com vocês. É sempre um prazer para mim. Estamos montando várias atualizações em relação ao LGPD. Vamos manter todos os nossos clientes informados e os não clientes, futuros clientes também. E, por último, eu quero mandar um beijo pro Vinícius, pro Cauê, que eu prometi que eu ia mandar, são meus filhinhos, ó. Um beijo e muito obrigada, viu, Fábio? Obrigada mesmo. Obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos que ficaram conosco. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.